Boa noite. Nossa, que bonito. Bem, vamos lembrar de desligar os celulares, por favor? Ok? Nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, a psicografia de Chico Xavier com o Emmanuel. O tema não é só. Mas agora despojai-vos também de todas estas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Isso está em Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Um homem que distribua a grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido a conta de renovado no Senhor. Contudo, isto constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhe dizem respeito. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime de renunciação. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto o conjunto das obrigações necessárias. Sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material, e a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar, em derredor dos próprios passos, os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara no rosto, de modo a parecer o que não somos. Mensagem de Paulo muito forte, né? Bom, então vamos orar, né? Como esta prece, como esta leitura, Paulo chamando-nos a atenção, e depois Chico Xavier e Emmanuel trazendo assim esta mensagem. Oh, Jesus Cristo de Deus, que nós possamos, como já acontece há vários anos, este nosso encontro aqui nas quintas-feiras para esta palestra, que nós possamos estarmos aqui não só para o evento de nos encontrarmos por uma modalidade, e sim, Senhor, para aprendermos, para nos envolvermos em solidariedade, em carinho, em respeito, em estarmos aqui trabalhando esta fraternidade com Jesus Cristo, sempre. E por isso estamos aqui com mais um evento onde vamos ouvir uma palestra. Rogamos que o Senhor abençoe a palestrante para que esteja inspirada para com o que ela preparou para nós nesta noite. Que tua paz, Senhor, que o teu amor se faça presente em cada um de nós, em prol do melhor que pudermos estarmos trazendo em nossos corações e nossos sentimentos. Amém. Que assim seja. Bom, a palestrante trazendo para nós aí o conjunto, o nome da palestra,
Como o Márcio não está aqui ainda, né? É uma trabalhadora da casa, né? Na coordenação da casa, na coordenação de estudos. Então podemos falar, uma trabalhadora da casa. É a Merili Lopes, seja bem-vinda. Tá? Bom trabalho. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, né? E com essa leitura inicial, essa oração maravilhosa, né? Muito obrigada por todos que estão aqui. A gente pede a inspiração do mais alto para a gente estar aqui e poder passar um pouquinho do que a gente estudou, né, nesse tema conjunto. Havia um pequeno vilarejo, onde eles se dedicavam à produção de vinho. E uma vez por ano, esse vilarejo se unia para fazer uma festa, para comemorar então a colheita. E cada um dos moradores levava então uma garrafa do vinho, mas não era qualquer vinho, era o seu melhor vinho. Cada um levava, colocava na praça, num barril, e aí toda a cidade, todo o vilarejo então se serviria na festa daquele vinho. Só que teve uma vez que um dos moradores pensou assim: por que eu vou levar o meu melhor vinho? Todo mundo vai levar o melhor vinho que tem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar água. Ninguém vai reparar. Porque a minha parte não vai fazer falta. Assim ele faz. E chega o dia da festa. Na hora que o pessoal vai abrir o barril, o que acontece? Só sai água. Todo mundo pensou a mesma coisa. A minha parte não faz falta. Imagina, né? Todo mundo ficou mudo. Acabou. Ninguém foi falar nada. Se tivesse ali um pouquinho, a pessoa podia falar, fui eu que eu coloquei. Vamos pensar nisso em nós. Às vezes nós nos comprometemos a algum trabalho, fazemos alguma coisa e a gente fala, não, tem tanta gente já para ajudar, a minha parte não vai fazer falta. Cada um tem a sua função. E cada um vai fazer falta. A sua parte, a nossa parte faz falta. Das menores coisas, a nossa parte faz falta. Então, realmente, quando a SOI me convidou para fazer esse tema conjunto, todo mundo deve ter também se perguntado, né? Conjunto. Ela falou assim, olha, tem esse tema, vou te passar a mensagem. Eu falei, conjunto, tá, me passa a mensagem. A mensagem é desse livro aqui, Livro da Esperança. É um livro maravilhoso de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nesse livro tem uma coisa interessante. Se vocês já notaram, alguns dos livros de mensagem de Emmanuel tem um versículo e aí ele fala sobre, né? Nesse tem o versículo e tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu comecei a ler a mensagem conjunto, veio essa é a primeira frase, o versículo que vem é esse. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Quando eu li esse versículo, isso me tocou tão profundamente. E claro, depois eu li a mensagem e falei, eu quero fazer esse tema. Aqui é Jesus fazendo uma oração. E ele diz, Pai, olha, preste atenção nisso. Aqueles que me destes. Jesus poderia dizer, aqueles que eu amo. Aqueles que eu tenho afinidade. Esses, onde eu estiver, também eu quero que eles estejam comigo. Porque assim nós pensamos, né? Quem que nós queremos conosco? Aquele que me deste? Quantas vezes nós fazemos essa oração? Pai, Senhor, aqueles que eu estou convivendo agora, esses eu quero comigo aonde eu estiver. Imagina, será que a gente consegue falar essa frase para todas as pessoas que nós convivemos? E foi o que Jesus disse. E quem Deus deu para ele? Nós, o planeta Terra, cada um de nós. Jesus está dizendo, eu quero que todos que estão na Terra estejam comigo aonde quer que eu vá. E ele está esperando por essa modificação nossa para nós estarmos com ele. E ele não força a gente a estar com ele. Ele fica ali pacientemente esperando.
Olha que oração linda, olha que mensagem linda, né? E aí a gente vai falando de conjunto, qual é o significado da palavra conjunto? Não, passei errado. Fernando. Conjunto. Tem vários significados de conjunto, né? Quando eu cheguei aqui, o Beto falou assim, vai falar de música hoje, conjunto musical. Não. Conjunto de roupa, lembra? Conjunto saia, blusa, calça, blusa, conjunto de moletom, conjunto, né? Não, nós não vamos falar desse conjunto. Junto, ligado. E então a definição do Aurélio que eu peguei, que tem várias definições, né? Essas que nós estamos falando, mas hoje nós vamos falar da reunião das partes que formam o todo. Esse é o nosso conjunto. Então, a reunião das partes que formam o todo. E aí a gente vai falar das 3 revelações da lei de Deus. Nós tivemos, então, 3 revelações da lei. A primeira revelação é a lei do Antigo Testamento, que teve em Moisés a sua personificação. Então, Moisés, como primeira revelação, traz a lei de Deus e fala, então, né? É Moisés o que ele acha, o que ele recebeu da espiritualidade, ele passa para a gente. Depois vem Jesus. A lei do Novo Testamento tem a personificação do Cristo, apesar dele não ter escrito nada, mas a personificação ali é de Jesus. E a terceira revelação é o Espiritismo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos. É, desta maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens. Então, o Espiritismo não veio trazer nada novo, ele veio relembrar o que Jesus, exemplificou, que era a lei de Moisés, Moisés traz a lei de Deus, Jesus exemplifica, e o Espiritismo vem relembrar. Mas dessa maneira, em conjunto, já mostrando como que nós temos que estar unidos, né? Então foram vários espíritos, não foi um homem, não foi um só espírito, foi um conjunto que fez essa revelação. Então nós vemos aí já a importância do conjunto. E Jesus também não trabalhou sozinho. Já pensaram nisso? Jesus poderia ter trabalhado sozinho. Claro que ele poderia, né? Mas Jesus, quando começa a sua vida pública, ele já sai escolhendo as pessoas para trabalhar com ele, um grupo. Porque será que é mais fácil trabalhar em grupo? Será que ele poderia ter passado tudo que ele sabia para várias pessoas? Mas ele resolveu, então, chamar um grupo. E aí em Lucas, no capítulo 6, versículo 12 e 13, é dito, naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha que interessante, então Jesus passa a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Olha que interessante, a gente sempre conta a historinha de que ele passou, chamou um pescador, chamou esse, chamou aquele, mas Jesus tinha, na realidade, muitos discípulos. E aqui nós vamos fazer dar um significado das duas palavras, discípulo e apóstolo. Discípulo significa aquele que aprende, aquele que segue os ensinamentos, nesse caso de Jesus. Esses são os discípulos de Jesus. Apóstolo é aquele que é enviado, os mensageiros desses ensinamentos. Então, Jesus escolhe 12 para seguir. Ele envia essas pessoas para divulgar, então, a Boa Nova. E esses 12, inclusive, seguindo nesse capítulo, é dito, eles são, Jesus dá o poder a eles deles curarem e realmente fazer esse trabalho. Então, esses 12 apóstolos, Jesus orou. Imagina, naquele momento importante de quem ele ia escolher, porque era uma multidão seguindo Jesus. E ele escolhe, então, os 12. Quem seriam esses 12? E claro que nós vamos ver depois, muitos apóstolos, muitos discípulos, esses que não só aprendem, como seguem pregando, a palavra e os ensinamentos do Cristo. E nessa mensagem de Emmanuel, conjunto, no livro da Esperança, ele vai falar, e claro, a gente está falando de conjunto, a gente pode pensar em conjunto
os conjuntos que nós participamos, a nossa família, onde trabalhamos, mas nessa mensagem específica ele fala da casa espírita. Então hoje nós vamos estar falando bastante desse trabalho em conjunto da casa espírita. E ele fala assim: no templo espírita cristão, é razoável anotar que todo o trabalho é ação de conjunto. Então, na casa espírita, não há quem trabalhe sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Se alguém chegar aqui e falar, estou fazendo esse trabalho sozinho, já se equivocou. Porque nós fazemos um trabalho com a espiritualidade. Nós fazemos um trabalho com todo esse grupo que está aqui. Sozinho ninguém consegue trabalhar. E quando nós pensamos assim que nós vamos trabalhar sozinhos, realmente a gente está se equivocando. Temos que trabalhar com esse grupo. Temos que estar ali unidos, realmente. E ele continua dizendo: cada companheiro é indicado a tarefa precisa. Cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Às vezes algumas pessoas acham que um faz mais, o outro está mais em destaque. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Lembra? A nossa parte faz falta. Então, todo mundo precisa fazer a parte para esse trabalho seguir caminhando. Às vezes, algumas pessoas perguntam: o que eu posso fazer? Como eu posso trabalhar? E eu sempre falo: faça uma oração, peça essa inspiração de mais alto que você vai entender, você vai ver qual é a sua função na casa espírita. Mas trabalhe, vamos começar a ter essa função, porque todos nós temos. E Emmanuel continua na mensagem: na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa, acima de tudo, a produção da força, e no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Dizendo assim, aqui ele dá esse exemplo para a gente. Lembra aquela usina de força? Agora a gente tem usina nuclear, mas antes eram as hidrelétricas, né? Que ainda existem. Naquelas usinas, é um trabalho imenso, maravilhoso, de força. Mas se não tiver, no finalzinho ali, as tomadinhas, para que serviu? Então, tudo faz parte para essa força chegar. É o que ele está falando ali. Na aplicação da eletricidade, congrega-se implementos diversos. Agora vamos colocar isso dentro da casa espírita. Vamos colocar essa usina hidrelétrica como os espíritos, como a doutrina espírita, né? A codificação em si. E nós, como essas pequenas tomadazinhas que precisamos passar essa energia. Claro que nós não vamos falar assim: se não tiver eu aqui como tomada, não vai existir doutrina. Vai, por quê? Porque a gente vai vendo uma casa, tem um monte de tomadinha elétrica, né? Então, se uma parar de funcionar, tem outra funcionando. Mas o ideal seria o quê? Que todas funcionassem. Se nós assumirmos que nós temos esse papel pequenininho de ser uma tomadinha, mas que é importante, o trabalho vai seguir, né? Muito mais forte, mostrando esse trabalho da doutrina que vem realmente dos espíritos superiores. Então, é importante a gente lembrar desse nosso papel. Qualquer máquina para produzir, de acordo com as finalidades que lhes são próprias, é um conjunto de peças que dependem uma das outras no objetivo a que se propõe atingir. Então, qualquer máquina vai precisar dessas peças. Nós temos que entender isso. Então, tem dia que parece que tem aquela peçazinha que não está funcionando muito bem, né? Aí a gente pede ajuda. Gente, está difícil aqui nessa pecinha aqui, me ajuda aqui. E um vai ajudando o outro e a máquina vai funcionando. Se nós conseguirmos ver isso, se cada um estiver isolado, vai ser mais difícil ver que aquela outra pecinha não está funcionando muito bem, né? Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral. Então, Emmanuel vem falar o que nós podemos fazer dentro da casa espírita. Algumas pessoas não acham muito o que fazer e ele dá alguns exemplozinhos. Ele diz assim, o esclarecimento temperado de gentileza. Nós podemos esclarecer pessoas. Quase todas as quintas-feiras nós vamos ter
o mesmo grupo aqui de pessoas. Mas também quase todas as quintas-feiras, nós temos 1 ou 2 pessoas que é a primeira vez que vem. Eu queria perguntar, todo mundo sabe o nome da pessoa? Não precisa responder, mas pense, que está do seu lado agora? Todo mundo sabe? Às vezes, pessoas que chegaram a primeira vez, às vezes eu estou daqui da frente e estou olhando, as pessoas chegaram a primeira vez e elas sentam meio que juntas. E quando elas saírem, elas vão achar, ninguém me deu atenção. Mas é porque era todo mundo novo naquela fileira. Uma coisa maravilhosa que nós poderíamos fazer, e isso serve para todos, é olhar para a pessoa do lado e falar: é a primeira vez que você está vindo? Ou se é a primeira vez que você está vindo, você vem aqui há muito tempo. Aí, às vezes eu falo isso para as pessoas, fala alguma coisa, e a pessoa fala: mas como que eu começo a conversa? Né? Nós estamos aqui espíritas. Você gostou da palestra? Qualquer coisa que você puxe o assunto para aquelas pessoas. Porque nós vemos, principalmente as pessoas que vêm a primeira e a segunda vez, elas saem mais rápido. Vocês já notaram isso? Elas não conhecem ninguém. A primeira coisa que me faz é tomar água e sai correndo. Aí você fala: eu vi alguém novo, mas cadê a pessoa? Já foi embora. Não sabia nem o nome. A pessoa que está do lado podia já ter conversado com essa pessoa e falado assim: olha, eu vou ali te apresentar os coordenadores, alguns trabalhadores, te mostrar a cantina, como funciona, a livraria. Já é um esclarecimento temperado de gentileza. Olha que trabalhão maravilhoso que nós temos para fazer, né? Muito gostoso. Outro, a condução de um fardo pequenino. Transportar uma coisa daqui para lá. Se vocês já repararam, no estudo de terça-feira, ou nos estudos em geral, a gente faz um círculo aqui e remove a cadeira para cá e para lá. E tem gente que chega antes, faz o círculo. Já é um trabalho, remove uma coisa para cá e para lá. Depois volta as cadeiras para o tipo palestra, muda púlpito, faz isso. Já são coisas que a gente pode estar auxiliando. A conversa fraternal com o doente. Às vezes nós sabemos aqui que alguma pessoa não veio porque está doente, a gente, né, ou às vezes comenta, ou alguém fala: cadê tal pessoa? A gente pode às vezes até ligar para a pessoa: você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Só falar isso faz tão bem para a pessoa, que dirá quando a gente faz uma visita pessoalmente para a pessoa, que claro, a gente sabe que com essa correria fica um pouco mais difícil, mas de ligar, de dar atenção, claro que as pessoas se sentem bem. A limpeza de um móvel. Limpar o centro. A gente está sempre agradecendo quem limpa, né? Novamente, na quinta-feira, quem fica um pouco mais para o finalzinho, vai ver que o pessoal da cozinha limpa, mas tem que limpar ali tudo, né? A cantina, quem quiser se oferecer para ajudar, é bem-vindo, né? A gente vê, hoje ele não está aqui, podemos falar dele, o nosso presidente, o nosso coordenador geral. Às vezes ele vai e junta o lixo. Eu fico olhando para ele assim, ele tá lá, pega o lixo de todas as bolsinhas porque ninguém juntou. O pessoal da cozinha também faz isso, junta. Às vezes eu vejo. Então, às vezes a pessoa fala: porque o coordenador não pode pegar, não pode limpar. Sim, podemos limpar, podemos fazer. Todos nós. É a nossa casa. É um trabalho que nós podemos fazer e já estarmos nos envolvendo na casa. O entendimento com uma criança. E esse eu deixei por último porque eu acho tão importante isso. Novamente a pergunta: quem sabe o nome das crianças que ficam na salinha? E não são muitas na quinta-feira. No domingo tem muitas crianças aqui. Quem sabe o nome delas? Se vocês conversam com 1 ou 2 daquela criança, é tão gostoso. Aquele sorrisinho, aquele jeitinho que eles falam já faz a gente, sabe? Se a gente está com um problema, já se sente bem. E às vezes a gente não repara nas crianças. Aí depois as crianças crescem, viram jovens adultos, e não querem mais olhar pra gente. Aí foi por quê? Porque a gente não deu atenção quando eles eram pequenininhos, né? Olha, gente, é uma gracinha, é uma fofura. Pode conversar, pode ir lá perguntar uma coisa para eles: o que vocês estão fazendo aqui, como foi seu dia, e as respostas, assim, é uma delícia, uma delícia. E realmente nós temos que prestar atenção nas nossas crianças, né? Porque mais e mais a gente vê crianças com conflitos. Eu vi essa semana a notícia e cada vez eu acho que me dói mais. Uma criança se suicidou aos 9 anos de idade. E aí está dizendo que isso está reduzindo mesmo, assim, a idade de 5 anos. Eu falei: como? Como 5 anos? Né? Como, gente? Sabe, a gente tem que prestar atenção nas nossas crianças, porque a gente sabe que quando nós já passamos pela adolescência,
já é mais difícil ainda. Então vamos dar atenção para eles. Tem um menino que vem aqui que a mãe dele já diz: ele diz que não gosta de te encontrar porque você abraça ele. Mas quando eu chego perto dele, ele já está meio de braços abertos para me abraçar. Eu noto isso. Mas para a mãe dele, ele faz um de durão, tipo assim: não aguento, ela me abraça. Então, sabe, é aquele carinho, e isso tem que ser uma coisa verdadeira, né? Tem que ser aquela vontade de fazer, você realmente reparar um e outro, mas é muito gostoso. Porque quando a gente vê que uma dessas crianças acaba morrendo, né, por suicídio, por overdose ou por algum problema, isso dói profundamente. Né? Também quando a gente vê que uma dessas crianças tão bem sucedida, está na faculdade, parece que são nossas crianças, né? Aí você fala: que coisa boa, você abraça e fala, né? Então, realmente, gente, vamos reparar eles de agora. É muito importante, é um trabalho maravilhoso. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. Então, nós estamos aqui não é por acaso. Nós somos complementos naturais uns dos outros. Vamos ter certeza disso. Vamos estar mais juntos, né? E aí nós temos, claro que não podia faltar, né? Uma atenção, um momento aqui que no livro dos médiuns nos chama a atenção para: não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na sombra. O Espiritismo, claro, como tudo voltado ao bem, tem seus inimigos. Né? Nós vamos ver pessoas querendo destruir, falando mal, vai acontecer isso. Né? E ele dizendo: não, o perigo não é quem ataca abertamente. Às vezes a gente vê outras religiões atacando, isso é perigoso. Olha o perigo. E ele continua dizendo: os ocasionadores de perturbação não se encontram somente no meio das sociedades espíritas, mas também no mundo invisível. Então, nós temos seres atacando tanto encarnados quanto desencarnados, atacando a casa espírita, porque realmente eles falam assim: está incomodando. Eu não quero ver, tipo aquela coisa, eu não quero fazer o esforço para estar trabalhando no bem, então eu vou colocar todo mundo no meu nível, que ninguém precisa fazer esforço nenhum. Né? Mais ou menos a ideia deles, até eles conseguirem se melhorarem. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Então aqui a gente tem que lembrar disso também. Nós temos a proteção, né? Estamos aqui envolvidos com esses espíritos protetores nos auxiliando, mas nós vamos ter o outro lado também. Vão ter os espíritos malfeitores. E olha isso, que assustador, gente. Ligam-se primeiro aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos. Aí dá aquele medinho assim: será que sou eu esse mais fraco? Porque ele diz assim: se a pessoa está trabalhando muito, o que ele vai fazer? Naquele que está lá, cansadinho, não quer fazer, aí esse que põe mesmo, vou me ligar naquele ali. Porque aquele está trabalhando demais. Aí um vai atingindo os outros. E é exatamente como a mensagem termina: gradativamente vão envolvendo os conjuntos. E por vezes nós vemos isso na casa espírita, parece que bate um desânimo, um começa a reclamar que está desanimado, o outro também. E nós passamos, porque sabemos, estamos num planeta de provas e expiações, vamos ter nossas dificuldades. Então parece que eles aproveitam isso para ampliar esse envolvimento e realmente dar aquele desânimo geral. Então, nós precisamos estar lembrando disso, né? E aí nós temos uma historinha. Um pai de família já está no final da vida, já sabe que está desencarnando, está no seu leito de morte. Ele chama os filhos todos, reúne os filhos e pede ao filho mais velho que traga um feixe de vara. Todo mundo sabe o que é um feixe de vara? Quando junta um monte de vara assim, põe junta, né? Aí ele pega e põe um feixe de vara e diz para o filho mais velho: meu filho, tenta quebrar esse feixe de vara. E o filho tenta e o feixe não quebra. Aí ele fala assim: agora pega o feixe de vara, abre e dá um para cada um. E tenta quebrar essa vara. Todo mundo consegue quebrar as varas. Até o filho mais novo, mais fraquinho lá, consegue quebrar a vara. E ele diz para os filhos: estão vendo, meus filhos? Unidos, ninguém conseguirá vencê-los. Se, porém, vocês se apartarem por motivo de discórdia e egoísmo,
qualquer adversidade os vencerá. E ele diz, vivam sempre unidos. É assim, se nós estivermos unidos, se nós fizermos esse feixe, vai ser muito mais difícil essas pessoas que vêm atacar conseguir quebrar esse feixe de vara. E por muitas vezes nós conseguimos que essas pessoas vejam esse esforço que nós estamos fazendo e venham auxiliar, né? Mudam de lado, então, porque eles não estavam vendo que era um bem que estava saindo dali e agora eles conseguem. Mas quando nós nos desunimos e começamos a brigar, aí realmente eles conseguem quebrar um por um vai saindo. E a gente vê, infelizmente, isso acontecendo nas casas espíritas mais, né, do que nós desejaríamos ver. E o livro dos médiuns também fala sobre esse feixe. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, quanto mais juntos, mais unidos estivermos, mais conseguiremos ter o auxílio da espiritualidade amiga para conseguirmos vivenciar a doutrina espírita. E no livro Nos Bastidores da Obsessão, que é o que nós estamos fazendo no Clube da Leitura, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco, ele diz assim, a oração em conjunto, olha, a oração, a reunião de pensamentos consegue a bênção da fraternidade. É muito fácil arrebentar-se uma vara isolada, mas não se pode fazer o mesmo a um feixe. Então, a oração em conjunto, novamente lembrando, gente, se tiver difícil, vamos pedir os amigos, gente, tá difícil, dá para fazer oração por mim? Estou precisando. E aí a gente vai estar mais unido nessa oração. Às vezes nós não estamos nem conseguindo fazer a oração. Quando a gente pede esse auxílio, parece que assim vem, aí a gente consegue entrar em oração. Porque é essa união. Às vezes a gente fala assim, não, tô mal, não vou nem aparecer, porque deixa que quando eu estiver melhor, eu vou. Não, gente, é pra gente estar aqui, eu falo isso de vez em quando. A gente tenta estar arrumadinho, bonitinho, penteadinho, mas aquele dia que a gente tá chorando, descabelado, é aquele dia que a gente tem que vir. Mas, gente, sinto muito, hoje não deu, tô meio mal, né? Mas eu precisava vir. Venha, venha. Venha de pijama, descabelado, mas venha. Sabe? Porque se a gente falar no dia que tá difícil, eu não venho. Aí a gente... Ó o feixezinho quebrando. Tem uma técnica que chama... É uma técnica, uma estratégia de guerra usada há muitos séculos. Que chama... E eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Dividir para conquistar. É uma técnica usada. Começou a ser usada nas guerras. É usada na política. É usada na economia. É assim. Vamos ver se alguém lembra de alguma coisa que acontece, e a gente sabe que acontece mais ou menos assim. Uma pessoa quer atacar um país, né, ou um reinado, né, um general. O que ele faz? Ele pega o povo, aquele povo que está unido, e separa esse povo em grupos. E aí ele fala assim, você é melhor. Você sabe melhor isso. Ah, não, mas tá vendo? Sua raça é melhor. Vocês já ouviram isso? Aí ele fala assim, põe esses grupos todos um contra o outro, brigando. Aí ele faz o que ele quiser. Essa é a técnica dividir para conquistar ou dividir para reinar, usada na história. Se vocês quiserem procurar isso na história, vocês vão ver que é muito usado. E a gente vê isso acontecendo no nosso planeta agora. Quanto mais se coloca as pessoas uma contra outros, formando grupos separados, se faz o que quer. E ninguém está unido para dizer, não, peraí, isso está errado. Quando o povo está fortalecido, o povo consegue. E isso, olha que interessante, está na Bíblia. Em Marcos 3, 24, 25, é dito assim, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. E subsistir aqui significa conservar a sua força, sobreviver. Então, novamente, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Olha de onde vem isso. Lá na Bíblia já tem dizendo, olha, se vocês se dividirem, qualquer um pode atacar. E é usado isso. E é usado claramente, e a gente não vê, né? Agora, é necessário a gente lembrar
que nem sempre divergência significa desunião. Porque também aí a gente vai assim, nossa, então vamos ficar todo mundo juntinho, todo mundo concordando com tudo. Não existe também, né? Utopia. Então, nem sempre divergência significa desunião. Se é verdade que as divergências ou discordâncias algumas vezes já comprometeram a união entre pessoas e grupos, não se deve dar a este fato a extensão de uma regra geral. Não pode ser uma regra geral a gente falar sempre que há uma divergência, as pessoas estão se desunindo, né? Porque a gente tem opiniões diferentes. Aí eu trouxe um exemplo que eu acho que todo mundo vai adorar, que é a matemática. Todo mundo gosta de matemática, tenho certeza. Vamos relembrar. E tem gente que fala assim, gente, eu não sei para que servia aquela matemática que eu estudei. Serve bastante. Por exemplo, ninguém aqui vai em loja comprar, né? Vamos numa loja e vamos, assim, dar um exemplo, né? Vai lá, chega, a roupa tá as mulheres, roupa na promoção, 30%, né? Aí tá lá, mas naquele dia eles falam assim, tem uma promoção especial. Porque porcentagem mulherada, todo mundo sabe, né? Aí 30%, aí ele fala assim, além desses 30%, vamos dar 20%. Como nós estudamos na matemática, isso não quer dizer que vão dar 50%. Né? Eles vão dar 30% e depois o 20%, não dá 50%. Por isso, a gente tem que lembrar das nossas matérias de matemática. Por isso, para trazer o nosso exemplo, eu trouxe o quadro negro. Lembraram da escola? Agora vai todo mundo querer sair. Não dá. Nosso exemplo. Então, quem lembra na matemática do conjunto? Eu tinha que falar do conjunto da matemática, né, gente? Não lembra? Trouxe um exemplo para a gente recordar dos conjuntos da matemática. Na matemática, um conjunto é uma coleção de elementos. Lembra isso? A professora colocava lá uma bolinha. Vocês vão lembrar. Vou trazer todo o exemplo. E aí tem o diagrama de Venn. Vocês lembram disso? O diagrama de Venn é um método utilizado para agrupar elementos de um conjunto. Tá? Vocês vão lembrar. Os diagramas auxiliam na organização de dados obtidos na pesquisa. Então, é muito usado. Né? As pesquisas são usadas assim. Então, vamos dar um exemplo bem de escola, tá, gente? Em uma sala de aula, uma professora de matemática resolveu fazer um levantamento do lanche que as crianças comeram naquele dia. 35 crianças. Das 35 crianças, 20 comeram salgados. 10 comeram salgado e pizza. Quantas comeram só pizza? Não vou deixar ninguém fazer conta, não, tá, gente? Eu vou colocar tudo aqui. Então, a gente começa por aquela que foram juntos, né? E põe ali naquele meiozinho. Não é isso? Esse é o diagrama de Venn. Então, 20 comeram salgado, mais 10 comeu salgado e pizza. Então, 10 fica ali, que comeu junto. Porque ela não falou assim, 20 comeram só salgados, 20 comeram salgados, né? Aí depois ela fala assim, quantos comeram só pizza? Então, quando a gente tem essa regrinha, quando tem um X, o que a gente faz? Nossa formulazinha, lembra disso tudo? Que nós usávamos, né? Tudo bem, gente? Lembraram, né? Aquela regrinha vai lá, soma, aí soma o X vem para cá, vai para lá diminuindo, não é isso? E a gente acha o nosso resultado. Mas o nosso exemplo aqui é para falar da interseção. 10 pessoas comeram salgado e pizza. Essa interseção significa a união, o que nós temos em comum. Então, 10 está ali, salgado e pizza. O outro é um ou outro. Agora, vamos colocar esse exemplo para nós. Então, eu trouxe aqui pessoas que leram, numa pesquisa foram ver, com os mesmos números, tá? Livros não espíritas e livros espíritas. As nossas confusões começam assim. Eu quero que o outro faça o que eu fiz. Então, eu estou ali, naquele ali de 10, na união, na interseção. Eu leio tanto o livro espírita como não espírita. Mas quando eu estou dentro do grupo não espírita, o que eu faço? Converso com eles de livros não espíritas. Quando eu estou dentro do grupo livros espíritas, o que eu faço? Converso com eles de livros espíritas. Mas nós temos uma confusão que a gente faz. A gente quer meio que impor isso.
A gente quer falar para a pessoa assim, lá no outro grupo que eu participo, não, você tem que ler livro espírita. Não, mas eu leio livro não espírita. Mas você tem que começar, você não sabe que você está perdendo. E a gente tenta obrigar o outro a fazer aquilo. Aí fica difícil, gente. Nós temos que saber o que nos une, a nossa interseção. Por exemplo, aqui, todo mundo tem gostos, todo mundo tem o que come, o time de futebol, a política, o partido político. O que nos une aqui dentro? Qual é a nossa interseção aqui dentro? Espiritismo. Acabou. Seria simples assim, mas não é simples assim. A gente vê várias casas discordando porque querem colocar. Fui lá fazer essa terapia, foi tão maravilhosa, vamos colocar aqui dentro da casa espírita? Pode ser maravilhosa, mas não é espírita. Né? A gente pode fazer, espírita. Então, a gente vê isso. E algumas pessoas chegam ao comum dizer assim, então tá bom, não quer aceitar, vou sair dessa casa e vou abrir outra com o que eu quero. Mas é espiritismo. Então, não tem importância quantos grupos nós vamos participar. Mas quando eu estou com essas pessoas, o que me une a essa pessoa? Qual é a minha interseção com esse grupo que eu estou aqui agora? Aí a gente vai viver melhor. A gente vai começar a entender que não dá para impor as nossas ideias, que as pessoas não pensam uma iguais às outras. Né? É o que nos une que nós temos que reparar. Onde há duas pessoas frente a frente, sempre há o que ou em que discordar, não é verdade? Sempre. Seria impossível a existência de um grupo humano, por menor que fosse, sem um pensamento discordante, sem uma opinião contrária. Isso é saudável. A gente pode conversar, a gente pode falar, não estou entendendo isso. E aí a gente estuda. Se está aqui dentro do espiritismo, vamos estudar. Se nós colocarmos outros elementos e quisermos daí tirar outras conclusões, vai ficar mais difícil. E Bezerra de Menezes nos diz numa frase maravilhosa, que eu acho que é repetida por muitos palestrantes, em muitos lugares nós vemos. Solidários seremos união. Separados um dos outros, seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Se nós estivermos sozinhos tentando pregar a doutrina espírita, nós seremos pontos de vista. Agora, se nós estivermos juntos, aí nós seremos união. Aí as pessoas vão dizer, tem alguma coisa nesse grupo aqui que é diferente. Aí sim, esse funciona. E é assim que nós queremos aparecer, né? Nós não queremos ser essas pessoas, espera aí que eu vou ali, vou abrir a minha casa e vou fazer isso, e vou fazer aquilo. Né? Então vamos conviver uns com os outros. E aí nós trazemos outro exemplo. Havia um presidente de uma casa espírita, né, que a gente chama aqui coordenador geral, o Otávio. O Otávio começou a ouvir nos corredores da casa espírita que ele era o coordenador, as pessoas reclamando muito da casa, que os trabalhos não estavam acontecendo muito bem, e ele estava se dedicando, né, vários anos já trabalhando, e ele começou a ficar triste, muito entristecido com aquilo, né? Nossa, por que as pessoas estão falando? O que está acontecendo? E ele, então, para não ficar aquele tititi nos corredores, ele chama os trabalhadores, vamos fazer uma reunião geral, vamos conversar, vamos ver, né, a opinião de cada um, o que vocês querem. Reúne o grupo todo e aí começa a conversa. Não, por favor, exponha suas ideias. Aí, 4 pessoas deram ideia. O primeiro disse assim, nós podíamos fazer nessa casa um orfanato modelar. Já pensou? E aí deu ideia, falou. E aí o Otávio disse, tá, e aí o senhor quer começar esse trabalho? Ele responde, eu tenho 8 bocas para sustentar. Eu trabalho pra caramba, eu não tenho como fazer esse trabalho. Precisa do orfanato, mas não sou eu que vou fazer isso acontecer. Aí outra pessoa se levanta e diz assim, eu sei, nós precisamos de uma escola. Já pensaram numa escola espírita? Uma escola espírita. E aí, novamente, o coordenador pergunta, você já pensou como vai ser esse projeto, né? Como que faríamos? Não, Essa diz assim, eu não tenho força para isso, sou incapaz de fazer um movimento desse. Aí a terceira pessoa diz assim, cura para obsidiados, precisamos abrir o centro para curas. E como seria, olha que presente paciente, como seria esse trabalho, como que você faria? Tem uma equipe? Eu
Eu mesmo já sou um doente, já estou aqui para ser atendido. Como que eu vou abrir um negócio desses? Não, não posso. A quarta gera vai ficar quieta, né? Mas ele continua, eles insistem. A quarta pessoa diz assim: um lugar de assistência aos enfermos e necessitados. Já pensou a gente atendendo todos os necessitados da redondeza? A resposta era: mas e aí, já pensou em tudo? Não, isso foi só uma inspiração do alto. Essa ideia veio como uma inspiração, agora as outras pessoas fazem. Ninguém queria fazer, mas queriam reclamar do pobre que estava fazendo. Aí Otávio olha, claro que com tristeza, né, gente, que a gente está rindo aqui, mas pensa, a pessoa, todo mundo reclamando. Aí ele diz assim: olha, todos possuímos ideias maravilhosas, mas onde está a nossa coragem de executá-las? Né? E aí, eu faço um convite aqui, se todo mundo perguntar assim, poxa, não está acontecendo nada na casa, a gente está com um encontro maravilhoso acontecendo e precisamos de voluntários. Muitos, quem quiser voluntariar. E tem que aparecer, porque a sua parte faz falta. Então, quem quiser, depois fale com a Tininha, quem quiser se voluntariar, vai ser maravilhoso o encontro de educadores. Não é só para evangelizador, mas as pessoas se animam depois a virarem evangelizadores depois desse encontro. E depois, no final, a gente vai dar as datas, tudo certinho, mas precisamos de trabalhadores. E aí, André Luiz tem uma mensagem dele que diz assim, ó: se você não puder trazer planos completos para a sublime edificação, ajude a levantar o conjunto da obra redentora. Então, é maravilhoso ter novos projetos. Claro, podemos fazer isso. Mas vamos ver o que já está acontecendo. E aí a gente começa daí. Posso ajudar nesse que está aqui? E aí vai se fortalecendo e vai crescendo. É assim que nós vemos as coisas acontecendo. Não dá para ser assim, vamos ter essa ideia. A ideia é muito boa, mas às vezes é tão grandiosa que não dá. Né? Então a gente vai vendo isso. E o trabalho de evangelização aqui, eu fico muito feliz. Né? É uma felicidade falar quanto é maravilhoso o trabalho de evangelização infantil, juvenil, nessa casa espírita. Eu acredito, realmente tem os estudos, tem a palestra, mas é o maior trabalho que nós temos, porque são muitas crianças, pelo menos aqui da região, eu vou em outros centros fazer palestra, e realmente é maior, é dividido por turmas, é um exemplo. Tanto que o encontro é feito da região aqui. Será por quê? Né? Então é um trabalho maravilhoso realmente que a gente tem que reconhecer, ao invés da gente começar a falar, vamos fazer tal, vamos fazer, mas vamos apoiar esse, né? Maravilhoso, e aí a gente se une bastante. E aí, lembra que eu falei que esse livro começava com um versículo e uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo? A passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é: arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. E essa é pra gente, né? Gente, vamos ter coragem. O trabalho está pronto. A doutrina foi feita para nós. Se nós estamos aqui, nós somos esses trabalhadores que temos que ter coragem. Às vezes é difícil. Tem semana que é tão difícil que você fala assim, como que eu tô aqui? E a gente chega. E quando a gente sai daqui, você fala, nossa, venci. Me venci. Né? Então, é preciso a gente falar isso. Ter essa coragem. Né? O arado está pronto. Está pronto. Né? A terra está esperando. Vamos começar esse trabalho. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Esses são os ditosos. Fazer a caridade trabalhando para Jesus. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Vamos unir os nossos esforços, vamos estar, né, ser esses trabalhadores juntos. E lembrando a primeira frase, né, o versículo em João, no capítulo 17, que realmente toca a alma. Pai, aquele que me destes, quero, onde eu estiver, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. E essa mensagem, esse versículo, essa passagem é uma oração de Jesus. Jesus começa essa oração, né, em João, no capítulo 17, fazendo uma oração pelos apóstolos. E depois que ele faz essa oração pelos apóstolos, e é lindíssima, quem puder pegar a Bíblia e ler, é lindo, 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 ele pede por nós. Por nós
que estamos aqui agora. Ele pede. E eu trouxe para a gente então ler, para a gente encerrar, essa passagem onde ele diz, e novamente, lembrando aqui que ele diz, aquele que me destes, né? Somos nós, gente. Jesus estava falando. Jesus fez uma oração na Bíblia por nós. Por todos aqueles que Deus deu para ele, para cuidar da terra. Somos nós. Olha como nós somos importantes, né? Esse eu quero que estejam também comigo. E se nós não quisermos que alguém não esteja conosco, a gente vai estar no lugar errado. Porque se Jesus quer que todos nós estejamos junto com ele e nós não queremos alguém, a gente está entrando em conflito. Então, vamos estar trabalhando em conjunto. Vamos estar trabalhando em grupo, que cada vez mais nós vamos nos unir e vencer essas diferenças, essas dificuldades que nós temos. É natural. Nós sabemos disso. Ninguém vai falar assim, a gente vai ficar todo mundo amiguinho. Mas vamos trabalhar juntos que nós vamos conseguir. E a mensagem diz assim: minha oração não é apenas por eles, né? Como eu disse antes, quando ele fala dos apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Nós, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhe a glória que me deste, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também estejam comigo e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que assim seja. Vamos então agora passar para a segunda parte